sem perda de tempo, vamos logo, havendo quórum. É rápido. Não vai Por que vai? A moça vai pegar. Sem tardança. Havendo quórum legal, declaro aberta a reunião extraordinária do Colendo Conselho Superior do Ministério Público, realizada na data de hoje, 10 de fevereiro de 2012. Ordem do dia. Remoções na capital. Edital número 043/2011. Remoção para a 52ª Promotoria de Justiça Especializada na Proteção e Defesa do Consumidor. Critério é antiguidade. O promotor de justiça mais antigo indicado é o Dr. Lincoln Alencar de Queiroz. Alguma objeção? Nada por. Aprovada a indicação do Dr. Lincoln Alencar de Queiroz. Edital número 046/2011, Conselho Superior, remoção para a 80ª Promotoria de Justiça, com atuação junto à 11ª Vara Criminal. Critério merecimento. Apenas um promotor de justiça inscrito, Dr. Darlan Benevides de Queiroz. Como voto, Dr. Públio Caio. Doutora Maria José Aquino. De acordo, já que se trata de um único candidato, o doutor Darlan, e ele preenche, tanto que recentemente foi promovido, preenche todos os critérios objetivos contidos na Resolução 358/06 do Conselho Superior do Ministério Público. Assim, voto, claro, pela remoção. Doutora Maria José Aquino. Nazaré? A gente não pode confundir. Foi bom pela posse. Foi bom pela posse. Os promotores de justiça, substitutos que entram em exercício no dia da sua posse. Isso é uma coisa. Só que aqui, o exercício na Crime contra a mulher, né? Está na carreira. É para contagem de tempo. Exato, é bem distinto, é específico. Vai dar rolo isso. Certo. Ótimo. Doutor Libório. Senhor presidente, também sem muita complicação no voto, pela eficiência, pelo bom conceito, pela boa técnica, eu voto no doutor Darlan. Doutora Rita. Eu trouxe. Tanto o voto do Darlan como do Zolino, eu trouxe um. Também eu, pelas razões já expendidas, voto no doutor Darlan. Aprovado o nome do doutor Darlan Benevides Queiroz para remoção para a 80ª Promotoria de Justiça. Remoções no interior. Com relação ao primeiro item, o edital 044/2011, Conselho Superior do Ministério Público, a remoção para a Promotoria de Justiça da comarca de Boa Vista do Ramos, hoje pela manhã, antes da abertura da primeira sessão desse colegiado, o doutor José Felipe da Cunha Fisch entrou com um pedido, com a representação impugnando a antiguidade do que foi apontada aqui do doutor Igor Starling Peixoto, e a questão eu vou retirar de pauta para que possa apreciar a representação. A lista de antiguidade, né, que está sendo discutida. Está certo, concordo. Edital 045/2011, remoção para a Promotoria de Justiça da comarca de Alvarães. Critério e merecimentos, promotor de justiça inscrito doutora Carla Santos Guedes Gonzaga, doutor Alessandro São Martin de Gouveia, doutor Luiz Alberto Dantas de Vasconcelos, doutor José Felipe da Cunha Fisch, doutora Carolina Monteiro Chagas Maia e doutora Yara Rebeca Albuquerque Marinho. Como vota o doutor Públio Caio. Senhor presidente, O primeiro foi o Fisch, não o outro. Só que a lista de são excelentes candidatos pelo painel que tenho aqui em mãos. Porém, alguns se destacam, obviamente, um pouco mais que os outros, nesses critérios mais próximos da objetividade possível que a gente pode chegar. Que é a questão da produtividade e presteza no exercício das atribuições, frequência, aproveitamento em curso, e etc. Aqueles itens que a gente já sabe. Mas eu quero deixar ressaltado que é bastante
elogiável a folha aqui de cada um desses 6 candidatos que nós vamos votar. Eu dou meu primeiro voto à doutora Carla Santos Guedes Gonzaga. Sobretudo porque no mapa que nós temos aqui, a doutora Carla tem uma produtividade absurda, inclusive. Impressionante. Né? Impressionante. No bom sentido. No bom sentido. É. Porque todas devidamente, de um tempo para cá, a Corregedoria, o Conselho Superior, a administração tem tido cuidado, a administração do Ministério Público tem tido cuidado de checar essas questões de produtividade que antes era uma, como diria Hebe Camargo, uma gracinha, né? Então, pra você ter uma ideia aqui, a doutora Carla tem uma produtividade de 10.535 atos, sendo o mais próximo dela depois, com 3.324, a Carolina. Então, ela disparadamente tem uma produção muito grande. E assim acontecem nos demais itens. Ela possui um elogio em sua folha, inclusive, né, sua folha funcional, há um elogio devidamente registrado conforme manda os nossos expedientes. Tem uma boa frequência em cursos oficiais reconhecidos e de aperfeiçoamento do Ministério Público, além de especialização, além de um curso de especialização. Aquilo que eu tinha dito em outra oportunidade, que os cursos do CEAF devem merecer da nossa parte, até por coerência, se eles são promovidos pela administração do Ministério Público, então os cursos do CEAF devem ser muito bem privilegiados nesse momento em relação àqueles que o frequentam. Porque alguns às vezes dão prioridade a fazer um curso de uma carga horária de 50, de 100, de 300 horas por uma outra instituição, etc., e não comparecem aos cursos, não aderem aos cursos que são promovidos e oferecidos ao interesse público, porque presume-se que o CEAF, ao oferecer aqueles cursos, está avaliando o interesse público, a eficiência da promotoria, que vai se apessoar, vai melhorar. Então, neste caso aqui, verifica, por exemplo, que a doutora Carla prestigiou bastante em relação a todos os demais candidatos. O que mais se aproxima dela seria o próximo, seria o Luiz Alberto, com 4, né? E ela tem 5 participações efetivas nisso, e assim sucessivamente. Portanto, meu primeiro voto vai para a doutora Carla Santos Guedes Gonzaga. O meu segundo voto vai para o doutor Luiz Alberto. Doutor Luiz Alberto tem uma produtividade boa também, no parâmetro dos demais. Evidentemente que não há como comparar com a doutora Carla, que foi disparadamente a maior, mas ele tem uma boa produtividade, 3.006 atos praticados, seguido de 4 cursos promovidos oficialmente, reconhecidos por nós aqui, além também de uma especialização e participação em congressos, etc, etc. Então, meu segundo voto vai para o doutor Luiz Alberto. O meu terceiro voto, até mantendo um pouco dessa coerência, vai para a doutora Carolina Maia, que tem 3.324 atos praticados, e em relação à frequência e aproveitamento de cursos da nossa instituição, tem a frequência de 2 cursos nesse sentido. E nos demais itens ela se equipara com os outros candidatos, sendo, por exemplo, comparado com a doutora Iara, ela tem praticamente o mesmo perfil, por isso eu digo que são muito bons os candidatos, são excelentes os candidatos, mas ela tem uma diferença na produtividade, que foram de 3.324 contra 2.799. Eu preciso de algum critério mais objetivo possível, na medida que eu tenho 2 bons, excelentes candidatos. Então eu fico o terceiro voto com a doutora Carolina Maia. É assim como eu voto, excelência. Como vota a doutora Maria José Aquino? Só um instantinho, eu vou pedir a minha pastinha aqui. Sua pastinha. Que estava emprestei um pouco aqui, embora o doutor Caio nem fez uso da pasta. Mas só dele ficou lá em cima dos dados que veio da Corregedoria. Ele votou no Senhor Vasconcelos. presidente,
E na Carolina? E demais conselheiro. Inicialmente, o meu primeiro voto vai justamente para a doutora Carla Santos Guedes. A produtividade dela é uma produtividade impressionante. Eu fiz um levantamento aqui, as comarcas que ela já passou. Em 2008, ela esteve respondendo pela 3ª Vara Criminal, esteve na Prodedic, 54ª, também na Promotoria de Justiça Nhamundá, Parintins, onde também acumulou algumas vezes, as 2 de Parintins, esteve também no Juizado Especial. E neste ano, num único ano, ela praticou mais atos do que os 2 anos, quase 3 anos dos demais colegas, porque os demais concorrentes não têm ainda 3 anos de carreira, tem 2 anos e 7, quase 8 meses, salvo engano. E no ano 2009, ela esteve em Japurá, Maraã, Nhamundá, Parintins, 1ª e 2ª também, e novamente Nhamundá. No ano 2010, continuou naquelas comarcas e foi só no ano 2011 ela respondeu, mas em substituição a colegas, esteve na 10ª Promotoria de Justiça da Capital, a 11ª no Juizado Especial, também esteve em Coari, esteve também na 9ª Procuradoria de Justiça. Eu acho que isso é um destaque. Ela atuou na 9ª Procuradoria de Justiça em substituição a um procurador de justiça. E junto às a turma recursal cível, onde nos assentamentos dela tem assim, uma relação considerável de processos que ela atuou, ou seja, já na fase recursal. Isto eu acho que demonstra que preenche perfeitamente os requisitos exigidos pela resolução e na nossa lei, quanto à presteza e a segurança nas manifestações. Ela esteve respondendo por uma Procuradoria de Justiça, doutora. É uma nona minha essa vez. Achei estranho porque normalmente é um promotor na capital que substitui. Aqui tem 2 promotores que prestaram, segundo os assentamentos, prestou atividade na Procuradoria de Justiça. Eu posso ter me enganado quanto ao número de procuradoria, mas são 2 promotores que estiveram desde que concorreram, justamente no período do recesso, salvo engano, foi no período do recesso. Deve haver algum erro aí de procuradoria para promotoria, porque a convocação para procuradoria é só da capital por determinação da lei. Estava no assentamento, o senhor me desculpe. Pode ser. Deve ter havido algum equívoco aí, porque a lei do Ministério Público, a lei complementar 11, ela restringe. Não, mas não foi convocado, funcionou em processos. Só se for para funcionou apresentar em contrarrazões. processos. Eu acho que eu não falei em convocação. Eu acho que não falou. Contrarrazões em recurso respondeu. Criminal. Sim, ele atuou em processos que tinha nessas procuradorias. Que houve entendimento. Sim, tem vários atos que foram praticados justamente quando esteve aqui, quando veio para a capital, em substituição a colegas da capital, mas por breve período, como eu expus. E há 2 promotores de justiça que têm essas atividades, junto. A doutora Carla, uma lista imensa de mandados de segurança. A doutora Carla e o doutor Luiz Alberto são os 2 que atuaram nesses processos. Então, a doutora Carla Gonzaga, ela tem registro de elogio em sua ficha funcional, frequência e aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos, são 5 cursos. Ela tem especialização em processo penal e processo penal, direito civil e processo civil, com aproveitamento, essas especializações. E tem entregue os relatórios em dias, pontualmente, nos últimos 3 anos, e meu primeiro voto vai para a doutora Carla.
Da mesma forma, o meu segundo voto também vai para o doutor Luiz Alberto. O doutor Luiz Alberto, porque referente como o doutor Caio expôs, é bem semelhante os assentamentos de todos eles. Todos eles passaram por diversas comarcas no interior, muitas vezes exercendo, acumulando uma ampliação. São promotores, quase promotores viajantes, itinerantes de uma promotoria, de uma comarca para outra, e com um excelente desempenho. Inclusive, correções, em algumas dessas foi feita correção e não foi nada constatado contra a atuação que viesse a depor contra a atuação destes promotores de justiça. E o doutor Luiz Alberto, ele tem 4 cursos, frequência com aproveitamento de cursos aqui pelo nosso CEAF. Ele tem um curso de mestrado em Direito Ambiental, ele tem especialização também, apresentou tese em um congresso do Ministério Público e um artigo, publicação também de um artigo. Apresenta pontualidade na entrega dos relatórios à corregedoria e possui também um elogio em sua ficha funcional. Assim, meu segundo voto vai para o doutor Luiz Alberto. O terceiro voto vai para a doutora Carolina Maia, tem o mesmo tempo de Ministério Público que os demais, exceto a doutora Carla, que é bom registrar que a doutora Carla ela está com 6 anos já na instituição. Ela é do concurso anterior, ela assumiu em 4/11/2005 e os demais candidatos todos assumiram em 17 de julho de 2009. E a doutora Carolina também tem uma produtividade boa, compatível com os demais. A frequência e aproveitamento em cursos oficiais aqui do nosso CEAF. E tem apresenta em dia seus relatórios e todos os membros aqui, todos os candidatos, possuem conduta pessoal na vida pública e particular. Sem nenhum registro, nenhum fato que venha comprometer sua conduta particular ou pública. Assim sendo, com base nos dados constantes, nos dados enviados pela Corregedoria a este Conselho, meus 3 votos vão para Carla Gonzaga, Luiz Alberto e Carolina Maia. É assim como voto. Como vota a doutora Maria José aqui, Nazaré? Nazaré. Excelências, eu peço venha por tentar ser rápida na leitura, mas eu trouxe voto escrito. Eu não trouxe, faltou energia na hora. Senhores presidentes, senhor presidente, senhores conselheiros, o processo de remoção para a Promotoria de Justiça da Comarca de Alvaranhas, objeto do edital 045/2011 e hora sob análise, mereceu a inscrição de nada menos do que 6 candidatos, todos possuidores de méritos suficientes a serem escolhidos, o que é impossível acontecer face à existência de somente uma vaga. Conforme informado no relatório que nos foi encaminhado pela Secretaria de Segredo de Conselho, concorrem os doutores Alessandro Samartino de Gouveia, Carla Santos Guedes de Gonzaga, Carolina Monteiro Chagas Maia, José Felipe da Cunha Fisch, Luiz Alberto Danta de Queiroz e Yara Rebeca Albuquerque Marinho. Importa assinalar que uma das atividades mais poderosas do membro desse sodalício é a apreciação dos processos de promoções e remoções, seja por antiguidade, seja por merecimento. Da apreciação desses procedimentos, deve resultar o reconhecimento institucional pelo efetivo cumprimento dos deveres estabelecidos na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Ministério Público pelos candidatos. Também há de ser observada a efetividade das ações dos concorrentes e, quiçá, este seja o diferencial a determinar aquele que receberá o voto de confiança desse colegiado. Não é uma tarefa fácil, portanto, melhor seguir as balizas normatizadoras aplicáveis à promoção no âmbito do Ministério Público. E aqui eu trago à colação a legislação, dizendo que a primeira norma a referir-se ao tema foi a Lei 8.625, que fixou alguns princípios balizadores a serem apreciados,
e deixou a regulamentação da promoção pelo legislador estadual, e cito o artigo 61. Eu peço venha para deixar de efetuar a leitura, porque, por certo, é do conhecimento de vossas excelências. Na esfera estadual, a Lei Complementar 1193 dispõe sobre os requisitos para a promoção por merecimento, em seu artigo 252, ipsiliteris, dizendo que deve ser observado os seguintes requisitos, né? A conduta do membro em sua vida pública, o conceito que goza na comarca, segundo as observações feitas em correições, visitas de inspeção ou informações idôneas e o que mais conste no prontuário. Também deve ser observado, segundo o artigo 252 da citada lei, a pontualidade e a dedicação no cumprimento de seus deveres funcionais, bem como a eficiência no desempenho de suas funções, verificado através de referências de procuradores de justiça, de elogios constantes de julgados do tribunal e suas câmaras, da publicação de trabalhos forenses, etc. O mesmo diploma legal, a Lei Complementar 1193, estabelece algumas restrições aos candidatos à promoção por merecimento, no seu artigo 257. Eu peço venha para deixar de efetuar a leitura deles. Convém ressaltar que, em 2006, na esteira das mudanças ocorridas com o advento da Emenda Constitucional 45/2004 e após a edição da Resolução 2 do CNMP, esse Egrégio Conselho expediu a Resolução 358/06, disciplinando a matéria e estabelecendo critério para efeitos de promoção. Dispõe a citada norma. Artigo 5º. A aferição do merecimento atenderá ao desempenho, os critérios objetivos de produtividade e presteza no exercício das atribuições e a frequência e aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento. E aqui nos parágrafos 1º, diz que quais são os cursos considerados oficiais, em parágrafo 2º também. No artigo 6º, diz, além dos critérios definidos no artigo anterior, são critérios objetivos que deverão ser examinados nas promoções e remoções por merecimento. Inciso 1, conduta funcional, considerando a operosidade, assiduidade, dedicação, pontualidade e eficiência no exercício de suas funções. Inciso 2, presteza e segurança nas manifestações processuais, verificada na referência de procuradores de justiça em correições permanentes. 3, conduta pessoal na sua vida pública e particular, considerando fatos devidamente comprovados. 4, o número de vezes que tenha participado da lista tríplice. 5º, a classificação de um cargo de difícil provimento, não sendo de particular dificuldade, a critério da corregedoria. 6º, aprimoramento de cultura jurídica pela frequência e aproveitamento em curso de especialização e pós-graduação estrito sensu. 7º, publicação de livros. E 8º, pontualidade na entrega de todos os relatórios à Corregedoria Geral do Ministério Público, considerando os últimos 3 anos. Por que eu li essa pontualidade na entrega dos relatórios? Porque é uma obrigação que muitas vezes, segundo nos relata o doutor corregedor, tanto quanto difícil de ser cumprida. Então, é muito importante também. Assim, com base nas normas acima citadas, analisando os dados e informações colocados à disposição dos conselheiros e oriundos da diretoria da administração e da Corregedoria Geral do Ministério Público, levando ainda em consideração o perfil de cada um dos candidatos, é que fiz a minha escolha. Razões do voto. Meu voto vai para a candidata que entrou em exercício no cargo de promotora substituta em 4 de novembro de 2005 e, após estágio de adaptação na capital, foi designada para atuar na Promotoria de Justiça de Capiranga, isto a partir de 1º de fevereiro de 2006. Em abril do mesmo ano, foi designada para atuar em Irunepé, onde permaneceu durante todo o ano de 2006, respondendo também pela Promotoria de Envira. Em março de 2007, foi designada para atuar na primeira Promotoria de Justiça da comarca de Tabatinga, respondendo eventualmente por São Paulo de Olivença e Fonte Boa. Em abril do mesmo ano, foi designada para a Promotoria de Boca do Acre. Em julho do mesmo ano, para a Promotoria de Barcelos. Através do ato PGJ 155/2007, foi declarada titular da Promotoria de Justiça da comarca de Pauinir, a contar de seu ingresso no Ministério Público, e onde até hoje mantém a titularidade. A partir de agosto de 2007, é designada para atuar na primeira promotoria da comarca de Parintins, cumulando eventualmente a promotoria de Inhamundá. Essa situação manteve-se inalterada nos anos 2008, 2009 e 2010. Ou seja, a promotora manteve-se sempre atuante na promotoria de Parintins, com eventuais cumulação com Inhamundá e além da promotoria cuja titularidade detém. Em 2011, foi convocada para atuar nas promotorias da capital. Releva-se por importante, no exercício das atribuições das promotorias onde atuou, fosse na capital ou interior, sempre teve seu trabalho reconhecido,
como se pode verificar por elogio constante de seus assentamentos funcionais. E não podia ser diferente, pois a ilustre promotora participa ativamente de todas as atividades culturais das comarcas onde atua, como se pode observar em seus registros funcionais, dando conta de sua participação em palestras e cursos em escolas, como, por exemplo, sua participação como palestrante no primeiro curso de capacitação contra a corrupção, realizado em novembro de 2008, na cidade de Parintins. Ademais de reuniões com o Executivo Municipal, secretarias estaduais, comissariado, Polícia Militar, etc. Enfim, digo eu, uma promotora atuante, ativa, conhecida pelo bom trabalho desempenhado, e não podia ser diferente, pois a candidata, sob apreciação, desempenha com dedicação qualquer atribuição que lhe seja designada. Tais qualidades sobejam quando da apreciação dos RAFs, como se pode verificar no resumo a seguir, onde destaquei atividades funcionais que considerei mais relevantes. E aqui eu faço uma explicação por que os números vão diferir do Dr. Caio. Porque, como os demais candidatos, são todos a partir de... ingressaram no Ministério Público a partir de 2009. Então, eu passei a somei as atividades dela para ter uma comparação mais efetiva dessa candidata, só no mesmo período em que os outros tinham atividades. Tá? Então, nos anos de 2009 a 2011, é isso que diz aqui. Ações civis públicas, nesse período, 3. Ações socioeducativas, 9. Ações cíveis, 11. Alegações finais e memoriais, 215. Audiências, 824. Denúncias, 466. Contra a razão de recurso, 10. Pareceres, 1.025. Promoções, 1.989. Petições, 261. Recursos, 2. Sessões de julgamento do júri. Desde 2006, desde quando entrou, a candidata participa efetivamente do Tribunal do Júri. Sessões de julgamento do júri, nesse período, 6. Visita a estabelecimentos, 18. E outros atos, 947, num total de 5.786. Por isso eu justifiquei, porque o período é 2009 a 2011. Importa destacar que consta em seus assentamentos funcionais a participação em comissão especial, como, por exemplo, a comissão especial criada pela Portaria 03338/2011, para analisar todos os processos de preso existentes na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Por que eu faço constar isso no meu voto? Para demonstrar também o espírito de colaboração com a instituição da candidata. No item aprimoramento jurídico, também muito se destaca a candidata, como se pode aferir das informações constantes do relatório encaminhado pela Corregedoria Geral do Ministério Público, como, por exemplo, curso de pós-graduação em Direito Civil e Processual Civil, Penal e Processual Penal, além da participação em inúmeros cursos de seminário nesses últimos 5 anos. Por último, resisto, com base nos relatórios supracitados, a pontualidade da candidata na entrega dos RAFs, ademais da inexistência de qualquer ato desabonador de sua conduta. E assim, Excelência, que, pedindo venha aos demais candidatos, tenho esse respeito e merecem, são todos dignos de elogios, mas, pedindo venha aos demais candidatos, é por isso que o meu primeiro e único voto nesse certame vai para a doutora Carla Santos Guedes Gonzaga, Excelência. Doutor Nicolau Libório. Senhor presidente. Só, Excelência. Senhor presidente, senhores conselheiros, conselheiras, eu juro que eu serei breve. Eu juro também. Eu devo dizer a Vossa Excelência que eu observei atentamente as colocações feitas pelo doutor Caio, acompanhei com muita atenção o voto da doutora Maria José de Aquino, verifiquei o posicionamento da doutora Maria José Nazaré, e devo dizer que recentemente, semana passada, a gente olhava a produtividade dos membros do Ministério Público, hoje nós temos acesso, exatamente porque com a evolução da informática é possível esse controle, e eu vejo o seguinte: eu tenho uma posição a respeito do todo. Produtividade é importante, eu acho super importante, mas não é tudo. Então, observando, por exemplo, e a doutora Rita, que já foi corregedora, e os colegas que acompanham o andamento, a atuação dos membros do Ministério Público, são vários os requisitos que a gente tem que considerar. Por exemplo, a gente que sabe quem é quem na história, a produtividade é importante, mas a gente fica feliz, por exemplo, sobretudo dos mais novos, quando a gente recebe informações e a gente recebe peças em que eles atuaram,
Em determinadas situações, eu devo confessar que eu até aprendo, né, alguma coisa, porque eu já não sei tanta coisa, mas com a turma muito mais atualizada e diante da produtividade em números e produtividade em qualidade técnica, a gente consegue realmente absorver essas informações. Então, esses pontos eu considero. Tem uma coisa que eu costumo, há muito tempo que eu costumo ter uma certa desconfiança com relação a elogios. Porque antigamente um elogio, a pessoa vinha, participava de uma reunião e eu também participava e de repente saiu um elogio. Esse elogio para mim, sinceramente, nunca considerei, porque elogio o fato de eu cumprir com a minha obrigação, por que eu vou receber elogio? Eu estou recebendo meu salário. Elogio seria um complemento, né? Mas um complemento quando merecido, quando diferente. Quando a gente observa, por exemplo, algumas informações com relação à produtividade de forma tão extravagante, há poucos instantes eu ouvi a colocação feita aqui, eu não sei quem foi que usou, me desculpe aí o esquecimento, absurda, foi o doutor Caio que usou? Não, a doutora Manzé, absurda. Bom, existe esse absurdo que foi colocado no bom sentido, existe aquele absurdo que a gente, de repente, eu vou citar. Eu e a doutora Moreira Nazaré conferimos o relatório e, de repente, deparamos com um número expressivo e extravagante de ações civis. Eu digo, olha, está bombando no interior, ações civis. E a gente, a curiosidade, né, faz com que a gente vá buscar... E a desconfiança? A desconfiança nos leva a buscar a verdade. E a gente foi saber. Na realidade, houve não que esses dados, esses números não existissem, só que não eram ações civis, eram atuações no eleitoral. No eleitoral totalmente diferente. Aliás, é o que se discute no momento, se nas tabelas unificadas, se deve ser preenchido a atuação do eleitoral aqui ou não, como diria Caetano Veloso. Então, nessa altura do campeonato, a gente está se valendo do Comitê Nacional para definir se isso vai valer já que a tabela é unificada, se vem realmente para cá, ou se essa informação vai para o eleitoral, porque é outra atuação. Bom, resumindo, eu disse que ia falar pouco e vou cumprir, eu vou votar da seguinte maneira. Por tudo que foi dito em relação aos candidatos, eu vou direto ao assunto. Primeiro voto, doutora Carla Gonzaga. Segundo voto, aliás, eu não deixo de registrar a atuação da doutora Carolina, outro dia, que um juiz soltou presos de uma quadrilha, né? E sob o fundamento de que eles não representavam um risco à sociedade. Eles apenas assaltavam, colocavam um revólver na cabeça das vítimas, batiam nas vítimas, mas o juiz decidiu o seguinte, não representa risco. E ela discordou dessa posição. Infelizmente, a coisa ficou por aí. Mas a posição que ela tomou, colocando a cara para bater e indo a público para discordar, para mim já somou, porque tem que ter personalidade. Promotor de justiça que não tem personalidade tem que procurar outro ramo de atividade. Bom, segundo voto para ela. Terceiro voto, informações que eu tenho a respeito, por exemplo, da atuação na comarca. Promotora pequena do tamanho, mas grande nas qualidades, doutora Iara Rebeca. Uma atuação em Itacoatiara, uma comarca difícil, mas mesmo assim ela dá conta do recado. Produtividade também bastante considerável. Então, meus votos, doutora Carla Gonzaga, doutora Carolina Maia e doutora Iara Rebeca Marinho. Como vota a doutora Rita Augusta? Eu voto, me permitindo dizer a Vossa Excelência que tenho como praxe trazer meus votos por escrito. Por isso peço permissão e, consequentemente, a dispensa da leitura deles. Mas eu quero deixar registrado da minha admiração pelos candidatos aqui, considerando-os todos aptos e merecedores, tá, da remoção pretendida. Mas como eu tenho que optar por 3, e eu vou usar esse meu direito de opção, tá? E eu escolhi como os 3 votos a doutora Carla, a doutora Iara Rebeca e o doutor Luiz Alberto Dantas de Vasconcelos, que é coincidência só, não é meu parente. Mas também considero uma pessoa de
grandes gabaritos e competência. Então são esses 3, não desmerecendo nenhum dos demais, por favor, tá? Mas optei pelos 3, achando que os 3 todos preenchem em absoluto, com muita convicção, todos os requisitos autorizadores da remoção. É como voto, senhor presidente. Também eu tenho um voto Carla? escrito. Tenho um voto escrito e eu vou dispensar a leitura do mesmo e pedir a juntada aos autos. E pelas razões que está no voto escrito aqui, eu voto na doutora Carla Santos Guedes Gonzaga, no doutor Alessandro San Martin de Gouveia e no doutor Luiz Alberto Dantas de Vasconcelos. É como voto. E assim, com esse resultado... Ainda temos o verso aqui lá. Hã? Alguns votos, um verso aqui. Não, mas, Mas tem que dar o proclamar o resultado desse. resultado desse. É. 3, 3, 6. Obedeço, Carla, 6. Doutora Carla, 6 votos. Luiz Alberto. Doutor Luiz Alberto, 2. 4 votos. 4, Luiz Alberto? E doutora Carolina Maia, 3 votos. E o São Martin, 1. E esses 3 compõem a lista que vai ser encaminhada ao Procurador-Geral de Justiça. 3, 2. Primeiro, doutora Carla Santos Guedes Gonzaga. Segundo, doutor Luiz Alberto Vasconcelos. E terceiro, doutora Carolina Maia. um acidente aqui. A beca da doutora Maria aqui foi presa pela cadeira que quer largar. Levanta. Vamos entrar com habeas corpus. Edital número 47/2011. Promotoria de Justiça de Careiro Castanho. Há uma situação aqui com relação ao doutor Raimundo do Nascimento Oliveira, que, embora apontado aqui como mais antigo, ele não tem o tempo necessário de exercício na comarca. Doutor Hamilton, o artigo 264 da lei, da nossa lei, somente após 1 ano de efetivo exercício na comarca poderá o promotor de justiça ser removido a pedido, né? Certo. E a doutora Maria Zé até nos consultava a respeito do tempo, né? E a gente, infelizmente, detectava que realmente Ele não tem esse tempo de 1 ano. não tem, porque ele, me parece, não me falha a memória, mas a gente pode ver aqui. Ele tomou posse em Maués, ele entrou em exercício em Maués, no dia 18 de fevereiro, exatamente. Puxa vida, uma infelicidade. Vou colocar esta pesquisa que nós estamos justamente conversando sobre isso. É uma infelicidade. Poucos dias, né? Foi encaminhado para todos os conselheiros, inclusive, quando eu vi essa situação aí, eu diligenciei junto à corregedoria, peguei cópia, juntei. Do dia, quando ele, embora tenha saído o ato dele, removendo ele à comarca com bastante antecedência, ele só foi efetivamente. Pegava um avião, gastava um... Efetivamente, só. Isso é que eu queria discutir, senhores conselheiros. Vamos ver uma coisa. Na hipótese de remoção, ou de uma comarca para outra, para editar, o promotor tem até 15 dias contado do ato, diz o parágrafo 1º 231, né, para assumir. Quer dizer, ele pode pedir ao procurador, havendo motivo justo, a prorrogação uma única vez, etc. Ou seja, 15 mais 15 ele poderia tal. O que não significa dizer com isso que, por fato de ele pedir a prorrogação, contou o efetivo exercício da... Não, é quando ele assumir a comarca, perfeito. Só que, o doutor Aquino levantou uma questão aqui. Antes de assumir a comarca, ele comunicou ao procurador, primeiro para poder dizer, olha, impedimento fático. Eu não tenho como chegar lá. Olha, mas ele alega aí que o Ajato, né? Que parece que o Ajato não... mas acontece o seguinte, tem avião para Maués. Tem, para Maués. Sim, mas... Tem barco para Maués. O Procurador-Geral deveria ter fundamentado isso também. Eu acho que a administração foi conivente nesse aspecto. Eu devo e que lembrar... autorizou a ele, porque ela teria que ter dito,
pegue um avião. Excelência, Eu devo lembrar você que Excelência, nós decidimos mas... recentemente aqui a doutora Betusa e a doutora Carla estiveram na mesma situação. Já houve uma deliberação a respeito, Excelência. cumprindo 264. Excelência, o Mas com procurador... razões como ele, O procurador pode uma coisa é eu pedir prorrogar. pra- Mas, pra Excelência, prorrogar. Outra é eu não poder ir. Excelência, eu posso tomar posse até quase um mês depois, se eu pedir o procurador de Sim, mas não permitir. pediu, porque Agora, isso Assim que terminar, não assim que significa terminar aqui, eu atualizo. a efetividade. Eu não posso dizer, mesmo que eu adoeça, que eu entrei em exercício efetivo na comarca de Pauini Assim que terminar, eu tô indo. Numa no dia que eu estou interpretação doente em literal, Manaus. perfeito. Numa interpretação literal, perfeito. E qual seria a outra interpretação? A questão da justa causa. Tudo na vida tem uma justa causa. Sim, mas aí eu tenho que ver o seguinte. Se Mas ele tinha outros meios de tinha outros E a meios de administração não transporte, instou isso. Porque a administração não teria, não tinha administração. O interesse é do Então ele teria sido candidato. punido até, porque ele não... Veja bem, você para entrar no exercício, tem até 15 dias. O direito que ele tinha de pedir a prorrogação. Doutora, tem uma coisa Ele pior. pediu a prorrogação. Escute, Pior é que escute. o ato, Ele é depois. 1º de fevereiro. E ele só foi viajar. Dias para entrar em exercício, entrou dia 18. Mas ele já tinha pedido autorização, Excelência. E o ato autorizando foi dia 1º. Excelência, o ato, Até aí, morreu mesmo. a Excelência, o ato autoriza a ele permanecer em Manaus. O ato não justifica que ele vai tomar posse em Manaus. Sabe que eu retorno? Eu volto no ponto seguinte. Eu, doutor Libório, doutor Aquino, a gente entrou em exercício muito próximo e a gente se preocupava em sair daqui correndo Passar um para telegrama. ir não sei aonde, para passar um telegrama. Quase que eu me engato com ele. Então era interesse da pessoa, do interessado. Quase que eu ia voando. A administração não vai ficar servindo de página para a pessoa. Eu acho que não cabe a administração. Eu também não. Cabe ao A mim colega não cabe a com mais administração. competências cabíveis, né? Mudou toda a linha. Não tinha Lamento, Jato, porque eu mas gostaria toda a que linha, fosse aquele, envolvido. o acabarrancho, aquele, né, que demorou um pouco mais. Todas aquelas bolachinhas. Bolacha de motor. Também eu entendo assim. Outra coisa, ele concorda com quem? Sozinho? É? Não, tem uma candidata Não, tem que se a habilitou segunda também. mais Se não antiga. tivesse outro A candidato, segunda mais antiga outra, não aí é teria a doutora problema. Clarissa Moraes Brito. Eu também. 18 dias depois, cara. Pois é, pois é. Pois é. Eu acho que eu lamento. A gente lamenta, eu lamento muito pelo que está acontecendo, mas vai se fazer o quê? Vamos lá. Então só tem uma candidata. Todos acordes nesse sentido? Só tem uma candidata. Não há outro meio, é por impedimento na lei. Ele não preenche o requisito estabelecido no artigo 264. Portanto, nós não podemos. Todos de acordo? mas ele estaria... Todos de acordo? Não houve, não preencheu o requisito do 264. A indicação, então, posso Ela passar tá o próximo em mais Paris, antigo? tempão. A indicação, Sim, então, é o próximo mais É antigo. lamentável que o doutor Raimundo não Também consiga lamento, levar essa Excelência. Sim, sem dúvida. É um grande amigo meu, o doutor Raimundo. A Raimundinho. legislação está proibida. Falta de preenchimento de Requisito requisito estabelecido em lei. Então, já, Vossa Excelência Então, pode declarar? passamos a indicação, Declarou, então, então? do mais antigo. Ah, sim. Clarissa, né? Ele A doutora está Clarissa Moraes desclassificado. Algum impedimento com relação à doutora Clarissa? Não, nenhum impedimento. Então, indicado o nome da doutora Clarissa Moraes Brito. Edital 48, Conselho Superior, segunda Promotoria de Justiça da Comarca de Iranduba. Critério merecimento, promotor de justiça inscrito, aqui presente, doutor Evandro Isolino. Como voto do doutor Publio Caio, é único. Embora ele seja o único candidato, eu quero dizer que ele é meritório sim, porque inclusive figurou em outra lista de merecimento, Sim. em que disputou para a mesma comarca, de Iranduba. Mesmo sendo sozinho, eu quero registrar os méritos do candidato. Sem dúvida. Doutora Maria José Aquino. No mesmo sentido, inclusive, a última avaliação que houve, eu votei pela
para que o doutor Evandro da Silva Isolino integrasse a lista pelo critério de merecimento justamente para esta comarca de Iranduba. Então, por todos os motivos que eu aleguei naquele voto que do dia 14 de abril de 2011, o que temos agora a crescer é a produtividade desse último ano, mas continua sendo um promotor de justiça que merece reconhecimento aqui deste Conselho pelo trabalho que vem realizando. Como vota a doutora Maria José Nazaré? Excelência, eu também, que é igual que a doutora Maria José aqui, me invoca a razão do meu voto no mesmo promotor, no certame anterior, por merecimento, e tenho certeza que ele é merecedor, e já dou os parabéns a ele pela remoção por merecimento do candidato único, né, à comarca de Iranduba. Como vota o doutor Nicolau Eu nem Libório? preparei, eu acompanho. Como vota a doutora Rita Augusta? Removido, então, o doutor Evandro. Também eu voto no doutor Evandro Isolino para a remoção à comarca de Iranduba. E assim fica removido o doutor Evandro Isolino para a segunda promotoria de justiça da comarca de Iranduba. Edital 049/2011. Rebeca, sozinha. Remoção para a segunda Promotoria de Justiça da Comarca de Maués, antiguidade. A promotora mais antiga indicada é a doutora Yara Rebeca Albuquerque Marinho. Algum óbice Além de antiguidade, ela também merece, não merece só ir por antiguidade. Acabou de ter 2 votos deste Conselho por merecimento. Removida então por antiguidade para a comarca de Maués, a doutora Yara Rebeca Albuquerque Marinho. Obrigada pela presença de todos. Está encerrada a sessão. Senhor presidente, Sim, e olha, eu tenho o maior respeito pelos votos do corregedor, porque ele... a próxima, eu tenho o maior respeito pelos votos do eu só gostaria de fazer uma corregedor, consulta porque rápida. Vossas realmente Excelências vão conhece. estar aqui na próxima reunião, dia 24, ordinária? Vou estar. Doutor Libório? Também? Então, por quê? Bom, para quem não sabe, eu vou passar no caixa. Bem, recordo também que não esqueço que os processos que estão à disposição no Conselho, na Secretaria. Gente, aqui, olha, doutor Leonardo. Saudações rubro-negras. Rapaz, o Neymar tocou no primeiro tempo, aí, então. Rapaz, no segundo tempo, 30 minutos de jogo, o Santos perdendo 3-1. Perdendo de 1-0. Rapaz, o Ganso meteu uma bola na cabeça do Neymar. Ele com aquele moicano dele, 1-1. Segundo gol de cabeça. 1-1. Igualzinho. Logo a seguir, meteu uma bola. Meteram uma bola para ele. Ele entrou na área, driblou 3, meteu nas canetas do zagueiro, pênalti.